Então aqui a gente está com o programa aqui chamado Universo Sandbox 2. Ele é um simulador de sistemas solares aqui e etc. que é muito útil para simular algumas órbitas e tudo mais aqui de alguns planetas e estrelas. Ele pode ser adquirido pela Steam, mas o nosso intuito aqui é estudar as 3 leis de Kepler. Então vamos para a primeira lei em si. A primeira lei de Kepler nos diz que os planetas orbitam o Sol em órbitas elípticas. O que é uma elipse exatamente? Uma elipse nada mais é do que um círculo alongado. É como se o planeta não... É como se o Sol não estivesse no centro desse círculo, mas sim em outro ponto chamado de foco. É justamente isso que a primeira lei de Kepler nos diz. As órbitas dos planetas são elípticas com o Sol em um de seus focos. Então aqui, por exemplo, as órbitas do sistema solar aqui é meio difícil de se perceber isso. Por quê? Porque elas são quase circulares. Elas são pouquíssimo excêntricas. Quanto mais excêntrica uma órbita, mais alongada ela é. Por exemplo, se a gente pegar aqui e observar aqui órbitas de corpos mais distantes do Sol, por exemplo, esse daqui, a gente pode perceber que ele é extremamente elíptico. Tem uma parte muito perto do Sol e uma parte extremamente distante do Sol. Então aqui está. Existem 2 pontos interessantes aqui sobre a elipse em si, sobre a órbita. O ponto mais distante da órbita é chamada de afélio e o ponto mais próximo do Sol aqui é chamada de periélio. O que define esse alongamento da elipse é chamado de excentricidade. Então, a segunda lei de Kepler, o que a segunda lei de Kepler nos diz? A segunda lei de Kepler nos diz que os planetas percorrem áreas iguais de suas órbitas em tempos iguais. Por exemplo, se a gente pegar a órbita aqui de Mercúrio, aqui fica fácil de perceber, né? Porque como é praticamente circular a órbita de Mercúrio, ele basicamente vai percorrer áreas iguais desse círculo aqui, de aproximadamente um círculo, em tempos iguais. Não há muito aqui o que se perceber aqui também. Mas, por exemplo, a órbita desse planeta anão aqui, representado em azul, ele é tão excêntrico que quando ele chega próximo do Sol, para que ele percorra a mesma área de quando ele percorria lá longe, lá no afélio, ele precisa ter uma velocidade muito maior. Então, quando ele chega próximo do Sol, a velocidade dele aumenta muito. É muito mais rápido. E quanto mais ele se afasta, mais devagar é. Isso faz com que as áreas das órbitas sejam iguais, em tempos iguais. Então, por exemplo, se eu esperar passar um mês na órbita aqui da Terra, por exemplo. Se eu esperar passar um mês aqui, ele vai ter percorrido uma determinada área, vai ter varrido uma determinada área da órbita em si. Se eu esperar mais um mês em qualquer outro ponto da órbita, essas áreas vão ser iguais. E além disso também, por exemplo, se um planeta ele é muito excêntrico, então aqui vamos pegar aqui um planeta aqui. Vamos pegar Júpiter e vamos colocar
colocar para orbitar ele aqui. A Terra, por exemplo. Aqui está a Terra. Mas vamos jogar aqui a Terra em direção de Júpiter. A gente pode perceber que a órbita da Terra aqui no caso é muito elíptica, mas olha só, vejamos, à medida que vai mais longe do Sol, mais próximo do afélio, a velocidade da Terra é menor. E à medida que se aproxima do Sol, vejamos, a Terra fica muito mais rápida do que longe do Sol. Então a segunda lei de Kepler nos diz. Agora vamos para a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler nos diz que quanto mais longe um planeta estiver do Sol, por exemplo, mais tempo vai demorar para dar uma volta completa em torno do Sol. Então peguemos aqui o Sistema Solar. Aqui está. Os planetas mais distantes, como podemos perceber aqui, eles demoram muito mais tempo do que os planetas mais internos, mais próximos do Sol. Essa lei é a única lei das três que foi expressa matematicamente por Kepler. Ela foi expressa como sendo constante a relação entre o período ao quadrado, a razão entre o período ao quadrado, e a distância do Sol até o planeta ao cubo. Então é o tempo que ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol, dividido pela distância média, ou seja, a menor distância mais a maior distância, dividido por 2, o afélio e o periélio. Tem que ser constante. Isso o período ao cubo, o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, a distância ao cubo aqui, tem que ser constante, ou seja, tem que ser igual para todos os planetas. A terceira lei de Kepler não está completamente correta, na verdade. Considerando a lei da gravitação universal, a gente pode perceber que essa constante da terceira lei de Kepler não é exatamente constante, ela depende da massa do Sol e do planeta em questão. Por exemplo, para que seja constante de verdade, o período ao quadrado de Mercúrio, por exemplo, dividido pela distância média até o Sol ao cubo, deveria ser igual ao período, por exemplo, da Terra ao quadrado dividido pela distância média da Terra até o Sol ao cubo. Isso é se a lei de Kepler estivesse completamente... fosse preciso, fosse bem preciso. Vamos falar um pouco agora sobre a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal foi desenvolvida por Newton através das leis de Kepler. Além disso, é claro, ele também teve que criar uma nova matemática para que fosse possível essa descrição da lei da gravitação universal. Essa nova matemática ficou conhecida como cálculo. Foi uma das coisas que ele teve que utilizar para descrever matematicamente a lei da gravitação universal. O que a lei da gravitação universal nos diz? Nos diz que a atração entre os corpos, ou seja, a força com que os corpos se atraem, depende das massas desses corpos e também depende da distância entre esse corpo e outro qualquer. Então, por exemplo, a atração gravitacional entre o Sol e a Terra, nesse caso aqui. Essa tração aqui, ela vai depender da massa do Sol, da massa da Terra e da distância entre o Sol e a Terra.
lei da gravitação universal pode ser descrita como sendo o produto das massas dos corpos dividida pela distância entre os centros dos dois corpos, ou seja, entre o centro do Sol e o centro da Terra. E além disso, também tem uma constante que é chamada de constante gravitacional. Se a força gravitacional fosse maior, todos os planetas se atrairiam com muito mais força. Então, por exemplo, o que faz com que essas terras aqui, essas duas terras que eu coloquei aqui, se atraiam até se colidirem? É a força gravitacional. E essa força gravitacional vai depender da massa dos dois planetas, no caso aqui da Terra, e da distância entre os dois planetas aqui também. Mas, na verdade, isso é só uma aproximação, isso serve para partículas. Mas, como a gente consegue perceber, a Terra não é uma partícula, né? A Terra é um corpo extenso, ele tem tamanho. Então, qual a maneira correta de se considerar essa influência? Por exemplo, aqui a gente tem um sistema solar com a distância correta aqui entre a Terra e o Sol e tudo mais. Na verdade, a Terra não orbita exatamente o Sol. E o Sol também não está exatamente no foco dessa elipse aqui da órbita da Terra. Na verdade, o Sol e a Terra orbitam um ponto bem específico, que é chamado de centro de massa. Esse centro de massa corresponde como se houvesse um objeto ali. Então, todos os corpos vão orbitar esse centro, inclusive a Terra e o Sol, mesmo a Terra estando orbitando o Sol aqui também. Da forma que eu apresentei aqui, dá a entender que a gente precisa de outra coisa, além da lei da gravitação universal, para poder descrever a força gravitacional entre a Terra e o Sol, por exemplo. Na verdade, em tese, a gente precisaria, mas para uma primeira aproximação, o tamanho da Terra, assim como a massa da Terra, também é extremamente inferior à massa do Sol e ao tamanho do Sol, assim como a distância também entre o Sol e a Terra. Então, isso faz com que a gente possa aproximar os dois para partículas. Mas se for mesmo considerar o tamanho deles, precisa ser utilizado o cálculo diferencial integral. E além disso também, como é possível descrever todas as órbitas do Sistema Solar? Quer dizer, o Sistema Solar tem 8 planetas, centenas de luas e milhares de cometas e asteroides. Então, como juntar isso tudo na lei da gravitação universal para tentar descrever a mecânica aqui do Sistema Solar? Na verdade, na maioria das vezes é necessário softwares, como por exemplo o Universo Sandbox. E também toda essa interação entre as órbitas aqui, entre todos os planetas do Sistema Solar, faz com que não sejam exatamente elípticas, elas têm deformações, elas têm pequenas deformações em relação à órbita, pequenas variações em si. Então, para se considerar verdadeiramente a lei da gravitação universal, primeiro, a gente deve considerar o tamanho de todos os planetas e estrelas e etc., todos os cometas, e além disso a gente também tem que considerar o centro de massa do sistema. Bem como também a atração mútua gravitacional entre todos os planetas do Sistema Solar. Agora vamos falar um pouco sobre velocidade de escape. O que é exatamente a velocidade de escape? A velocidade de escape nada mais é do que a velocidade na qual um corpo precisa ser lançado da superfície de um planeta, um foguete, por exemplo,
para que esse corpo perca a influência gravitacional da Terra. Portanto, a Terra não vai exercer mais influência gravitacional sobre esse corpo. Existe outra velocidade interessante de desconsiderar aqui, que é a velocidade na qual a gente precisa lançar um objeto da superfície da Terra para colocar ele em órbita. Essa velocidade dá para ser encontrada usando geometria básica e ela é cerca de 8 km por segundo. Já a velocidade de escape ela é encontrada considerando a lei da gravitação universal. E também considerando a lei da conservação de energia. A velocidade de escape da superfície da Terra é de cerca de 11 km por segundo, 11,2 km por segundo. Então qualquer foguete, etc., que queira sair da influência gravitacional da Terra precisa atingir essa velocidade. Aqui, por exemplo, se a gente colocar a Lua próxima da Terra, ela não vai estar na superfície da Terra, portanto a velocidade de escape dela terá que ser menor. Aqui está. Na órbita que ela faz ali, ela está com uma velocidade de 3,55 km por segundo. Quanto mais a gente aumenta essa velocidade, mais essa órbita tende a crescer. Tende a ficar cada vez mais elíptica. Olha só, aqui está a órbita dela, cada vez mais elíptica. Mas chega num momento em que essa órbita fica tão elíptica que simplesmente a Lua segue aqui, o corpo segue e nunca mais volta a completar uma órbita em torno da Terra, aqui, por exemplo. E essa velocidade vai depender também do raio desse planeta, no caso da Terra. Nenhum astro foi danificado durante as gravações.